ficar muito tempo sentado, não. Me dá uns 5 minutos, então eu acho que é mais fácil a gente se comunicar dessa forma. Na verdade, isso aqui não é uma palestra, né? É uma conversa, né, em que eu vou tentar passar para vocês qual é a conjuntura atual dos problemas que hoje boa parte da população de Santo André e cidades da região metropolitana vem enfrentando, né, com a questão dos congestionamentos, e também falar um pouco do que a administração pretende, o que ela tem planejado, o que ela pretende executar para minimizar um pouco esses problemas que hoje boa parte da população enfrenta no seu dia a dia. Né? Eu não preparei absolutamente um roteiro para essa nossa conversa e eu vou tentar fazer aqui de uma forma diferente. Né? Vou começar isso de trás para frente. Né? Até muito pouco tempo atrás, as pessoas analisavam a questão do trânsito, a questão do transporte, o andar a pé, o andar de ônibus, de forma isolada. Cada um se preocupava mais com o seu modo de se deslocar pela cidade. Né? Os órgãos públicos, até muito pouco tempo atrás, a palavra mobilidade urbana era uma coisa que não era muito falada, que não era comentada, mas que nos últimos tempos, principalmente nessas últimas manifestações que a sociedade civil fez, a mobilidade urbana apareceu aí como um novo termo. Na verdade, não é um novo termo. Né? O que é essa palavrinha pequenininha de 5 sílabas que incomoda e que interfere tanto na vida de cada um de nós? Né? Mobilidade urbana nada mais é do que o deslocamento de pessoas, de bens e de serviços, seja para o seu ir e vir ao trabalho, para o lazer, para uma consulta, para um estudo, para a escola, para qualquer coisa, qualquer maneira que a gente se desloca numa cidade, a gente está praticando deslocamento, ou seja, está praticando mobilidade urbana. Isso envolve não só o cidadão, mas também o transporte de bens, né, e o transporte de questões relacionadas a serviços. Né? É o transporte público, é o caminhão que transporta a mercadoria, enfim, isso é mobilidade urbana. Não é um bicho de 7 cabeças, atrapalha muito a vida de cada um de nós, mas é isso que acontece hoje. E essa questão da mobilidade urbana, nos últimos tempos, isso tem aparecido com muita frequência nos jornais, na mídia, em função dos congestionamentos. Mas isso não é uma coisa recente, não. Né? Eu separei aqui uma foto, vou pedir, Pazinato não conseguiu, nós não conseguimos transferir esse arquivo, mas depois eu abro aqui o computador, dou uma andadinha com ele aqui. Isso é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Né? E a população, nós todos temos às vezes memória curta. Essa coisa dos congestionamentos, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma foto aqui de 1969, tirada no viaduto Santa Efigênia, virada para o Vale do Anhangabaú. E vocês vão ficar surpresos, porque isso foi manchete no jornal em 1969, onde já aconteciam congestionamentos nos grandes centros urbanos. Né? No caso específico do Brasil, se a gente for analisar a entrada do veículo de passeio no Brasil, é uma coisa muito recente. Né? Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dos senhores e das senhoras que estão aqui, né, na sua geração, os seus avós não tinham. O carro foi introduzido no Brasil nos anos 50 e ocupou de forma muito rápida o espaço das vias públicas e das cidades. E por que isso aconteceu? Lá nos anos 50, né, até anos 40, o deslocamento das pessoas era feito a pé, de bicicleta, e na grande maioria das vezes para os grandes deslocamentos de trem. O Brasil, na sua colonização, trouxe a rede ferroviária federal, a São Paulo Highway, né? Muitos de vocês, aqui aposentados, devem se lembrar como é que era quem passava aqui na antiga Avenida Giovanni Batista Pirelli, quando olhava lá para dentro da Pirelli e via a quantidade de bicicletas que tinha ali atestado.
né, os funcionários da prefeitura. Os deslocamentos se davam dessa forma. Mas, por imperícia, por falta de planejamento, até por falta de conhecimento, nos anos 50, aquela famosa frase, vamos crescer 50 anos em 5, veio a indústria turística, todo o incentivo do governo foi nesse sentido. O Brasil adotou uma matriz de deslocamento, principalmente para o transporte de carga, que era exclusivamente feito por rede ferroviária, acabou incentivando e transformou esse sistema de transporte muito mais voltado para o transporte rodoviário. Ou seja, deixou de investir em ferrovia, deixou de investir em tecnologias que já no resto do mundo eram muito bem exploradas e optou por uma matriz de deslocamento pautada no transporte rodoviário, naquilo que diz respeito à carga. E o veículo acabou assumindo um papel muito importante na sociedade brasileira. Aquilo que deveria ser uma forma de transporte exclusivamente por passeio, não é por menos, que até pouco tempo atrás falava veículo de passeio, acabou assumindo um papel muito importante. O veículo hoje, ele é usado para o trabalho, ele é usado para o estudo, ele é usado para o lazer, é usado para o passeio numa quantidade muito pequena, e o sistema viário das cidades não acompanhou esse crescimento, né? Também assumiu um papel de status, né? Vou aqui ser hipócrita com vocês, não. Vocês sabem muito bem que hoje, infelizmente, o cidadão, ele é visto, ele é medido, não pelo que ele é, pela sua cultura, pelo seu conhecimento, mas muitas vezes ele é avaliado pelo tipo de carro que ele tem, né? Se não tem um carro, ele é feio. Se ele tem um carro bonito, ele é bonito. Se o carro é um carro de rico, ele é rico. Tem muita gente, às vezes, que mal consegue ter dinheiro para suas necessidades básicas, mas faz um sacrifício para ter um carro na garagem, porque aquilo, além de atender as suas necessidades pessoais, também é um status. Mas o viário não acompanhou isso. E não acompanhou por vários motivos, né? Só para vocês terem uma ideia, a taxa de crescimento de veículos aqui em Santo André, ela está na ordem de 8,7% ao ano. Nós estamos falando de mais ou menos 40 mil novos veículos por ano entram em circulação nas cidades de médio e de grande porte. Não vou querer aqui criticar ou fazer apologia ou retratar qualquer administração, mas para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos, Santo André teve um acréscimo na ordem de 130 mil veículos. 130 mil veículos. A nossa frota hoje aqui é de 450 mil veículos, só em Santo André. E o crescimento do sistema viário nos últimos 4 anos foi de 850 metros. Quem conhece a cidade sabe o que eu estou falando. A única via aberta nos últimos 4 anos foi a duplicação da Avenida Jorge Grego, numa pequena extensão da Avenida Lauro Gomes, de 85 metros, saindo da Pedra Barreto e entrando dentro, em direção ao Bom Pastor. Isso por si só dá para se ter uma noção do que representa você receber 120 mil novos veículos e aumentar em menos de 1 quilômetro o viário da cidade. E o carro ocupa todos os espaços, literalmente. Então, o excesso de veículos, a falta de investimento no viário, um serviço público de transportes que não está à altura daquilo que a população necessita e deseja, fez com que hoje, não só em Santo André, mas nos grandes centros urbanos, nós chegamos aí a uma situação de praticamente um caos, o colapso. Ontem à noite, quarta-feira, por volta das 18 horas e 15 minutos, nós tivemos um acidente com vítima grave aqui na Avenida Giovanni Batista Pirelli, no destino ao Mauá. O motociclista se acidentou, caiu no meio das 2 faixas de rolamento. A motocicleta foi retirada pelos agentes de trânsito, mas a pessoa não podia ser removida, porque estava com fratura e tal.
Simultaneamente, neste mesmo horário, uma diferença de 7 minutos, nós tivemos um segundo acidente em cima do viaduto Antônio de Bichamos, viaduto 18 do Forte, com destino ao segundo subdistrito, nas mesmas condições. Caiu de moto, fratura exposta entre as duas faixas de rolamento. Isto aconteceu às 6 horas e 18 minutos. Em 30 minutos, a cidade parou. Quem andou por Santo André quarta-feira ou tentou andar é testemunha do que eu estou falando. Então, hoje, o trânsito opera no limite dessa capacidade viária. Qualquer incidente é mais do que suficiente para criar essa situação incômoda. E como é que nós vamos poder, eu digo nós, porque a sociedade tem um papel fundamental nisso, ela se manifestou recentemente, sensibilizou os políticos para isso, e hoje os órgãos públicos passaram a tratar essa questão de mobilidade urbana de uma forma bastante diferente do que sempre aconteceu no passado. Esse modelo de colocar mais veículos e ampliar a rua não deu certo em lugar do mundo nenhum, e não vai ser no Brasil que vai dar certo. Felizmente, a população acordou para isso e vem exigindo medidas urgentes dos órgãos públicos. Em Santo André não é diferente, né? Nós temos uma malha de transporte. Cadê o seu Stefano? O Stefano vai testemunhar aquilo que eu estou falando. Nós nos conhecemos há muito tempo. É uma pessoa que operou durante muitos anos aqui junto ao Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários. Eu entrei para trabalhar na Prefeitura de Santo André em 1978 e nós tínhamos uma frota de aproximadamente 390, 380 taxistas. Hoje deve estar na casa dos 418, né? Isso eu estou dizendo para vocês, até para fazer um paralelo com relação ao transporte público. Em 78 nós tínhamos 327 ônibus andando na cidade, na frota municipal. Hoje são 404. Vejo que a cidade cresceu nesses últimos anos e não houve um acréscimo à altura, nem em quantidade, nem em qualidade no transporte público. E como é que a gente pretende, como é que a administração atual pretende enfrentar e pretende resolver esse problema? Encontra-se em andamento um estudo de fase final, o que nós chamamos de Plano Regional de Mobilidade. Santo André não é uma ilha, São Caetano não é uma ilha, São Bernardo não é uma ilha, né? Hoje, se a gente pegar uma pessoa de fora dessa região, colocar ele não está em São Paulo, cruzar São Caetano, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, ele mal vai saber que ele passou por 5, 7 cidades, porque as cidades estão unidas, é praticamente uma coisa só. E o transporte não pode ser visto de forma diferente. Nós não podemos pensar em fazer um sistema de transporte só para Santo André, né? Para que vocês tenham uma ideia, nós temos uma frota de 450 mil veículos licenciados na cidade, mas nós temos um tráfego diário da ordem de 1,5 milhão, que é o que nós chamamos de trânsito pendular. Ele tem origem e destino fora da cidade, ele só passa pela cidade. É 3 vezes maior do que a frota que nós temos das pessoas que moram aqui. E por que isso acontece? Porque não tem um sistema de transporte à altura, seja do ponto de vista do conforto, da qualidade, da segurança e do preço de tarifa, que o cidadão pensa em deixar o seu veículo em casa para pegar o sistema de transporte público, porque não atende às suas necessidades. Então, esse plano regional, acima de tudo, ele pretende criar novas ligações de transporte coletivo, seja por ônibus, seja por metrô de superfície, seja o VLT, o veículo leve sobre trilho. Vocês devem ter acompanhado na imprensa a informação de que em São Bernardo já está se iniciando a licitação da linha 18 Bronze, vai sair lá da região do Alvarenga, passando pelo centro de São Bernardo, passando por Santo André, São Caetano, chegando na Vila Carioca, fazendo a conexão com o trem e metrô. Essa é uma das linhas. E, além disso, existem os planos municipais. Nesse exato momento, a Secretaria de Obras está contratando uma consultoria, um grupo de pessoas, junto com os técnicos da Prefeitura, para poder desenvolver o plano, a reestruturação do Plano Municipal de Transporte. É óbvio que esse é um processo lento. Não vou aqui dourar a pílula para vocês e dizer, não, daqui um ano o plano está pronto. Não, não é assim que funciona, não, né? Nós temos, a maioria da população,
população, a maioria das pessoas, adquiriu esse valor, aonde o veículo tem o seu papel importante no dia a dia, até no aspecto social, e isso só vai mudar de médio a longo prazo. Primeiro, o poder público vai ter que fazer acontecer, oferecer para a população um transporte de qualidade, com preços corretos, com preços justos, acessíveis. O cidadão vai ver, vai olhar, vai achar bonito, vai experimentar uma vez, vai experimentar a segunda vez. Quando ele perceber que aquilo atende aos seus interesses, aí sim ele vai deixar de usar o seu veículo e vai passar a usar esse sistema. Haja visto o que aconteceu com o Trolebus. Ele foi implantado em 86, no início muita gente não confiava, a questão do horário, não achava seguro, experimentaram, usaram. Eu costumo dizer, quem pega a Avenida Pereira Barreto hoje no horário de pico, olha aquela canaleta do Trolebus e olha o que acontece nas laterais, imagina como seria aquilo se nós não tivéssemos um sistema de Trolebus funcionando, ligando São Mateus ao Jabaquara. Então é um processo lento. A minha avaliação pessoal é que nós vamos demorar aí cerca de, no mínimo, de 10 a 15 anos para começar a reverter esse quadro, que infelizmente é resultante deste monte de coisas que nós estamos tratando aqui, mas que é a nossa realidade. Por quê? Porque não existe ônibus em prateleira, não existe trem em prateleira. Isso depende do projeto. As montadoras vão ter que acreditar que o governo está falando sério, vão começar a produzir para que a gente possa suprir essa necessidade. E o custo disso é muito significativo, né? Então, para poder atender esses dois planos, a administração de Santo André já recorreu a dois órgãos. O primeiro, o governo federal, através de uma linha de crédito que chama-se PAC 2 Mobilidade. Vocês também, os que não tiveram a oportunidade de ver pela imprensa, logo no início da gestão, os prefeitos se reuniram, as 7 cidades foram a Brasília, fizeram essa solicitação. Brasília determinou que os estudos preliminares fossem feitos, já foram feitos, e foi apresentado em Brasília um conjunto de 166 obras, que basicamente são obras para a melhoria do transporte público. Nós não estamos falando em aumentar, em criar, em alargar a rua para colocar mais veículos, mas sim para melhorar o transporte público. Esse conjunto de 166 obras aqui em Santo André, das 166, 132 estarão aqui em Santo André. Isso faz um valor montante da ordem de 7 bilhões e 800 milhões. A primeira etapa foi liberada 15 dias atrás pela presidenta, pelo governo federal. Ela anunciou 2 bilhões de liberação, de imediato 1,5 milhão, para que as cidades possam iniciar a execução dessas obras. Além disso, o prefeito Carlos Grana recorreu ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e está captando recursos da ordem de 250 milhões de dólares para ser investido exclusivamente na melhoria da infraestrutura e na melhoria do transporte público. Nós não estamos falando em abrir rua para colocar mais carro, nós estamos falando de abrir novos corredores para priorizar o transporte público. Então, esse conjunto de obras, que deve estar começando a ficar pronto, final de 2015, 2016, é o início de um novo olhar dos órgãos públicos aqui em Santo André sobre a questão da mobilidade urbana. Não adianta a prefeitura, nesse momento, querer fazer restrição, porque seria um contrassenso durante 50 anos incentivar o uso do veículo e da noite para o dia chegar e falar, não, agora mudou a regra, né? Vocês deixam o carro em casa e andam a pé. Não, não é assim. O cidadão não pode ser penalizado mais uma vez por isso. Então, esses trabalhos estão em andamento e nós temos certeza absoluta de que este realmente é o caminho que pode, a médio e longo prazo, reverter esse quadro que realmente é caótico nos grandes centros urbanos. Isso não estamos reinventando a roda, né? Isso já foram experiências que aconteceram em outros países. Vou dar um exemplo para vocês aqui de Detroit, que era o berço mundial da indústria automobilística e que entrou num processo de deterioração, acabou quase que virando uma cidade deserta, e hoje, com
melhoria no transporte público, ela voltou a ser uma cidade pujante, uma cidade que tem um papel muito importante dentro da economia americana, que não gerou desemprego nessa readaptação que foi feita, muito pelo contrário. O tema trânsito é apaixonante, né? Eu acho que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui hoje o dia inteiro, a tarde inteira, porque é uma coisa que todo mundo vive no seu dia a dia. Cada um dos senhores e das senhoras aqui deve ter um monte de perguntas, um monte de questionamento, um monte de sugestão. Então, eu vou aqui abrir a palavra a vocês, para que vocês possam fazer perguntas, comentários, né? E agradecer mais uma vez aqui a diretoria do sindicato pela oportunidade, né, de ter concedido aqui a vinda aqui, de poder estar expondo para vocês e dizendo para vocês quais são os planos que nós temos aqui para o futuro da cidade. Ok?